Olá, começando mais um Arq Pode Mais. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada super especial, de uma área um pouquinho diferente do usual aqui dos nossos convidados. Estamos iniciando hoje sem a Ale Rangel, pois ela teve um imprevisto familiar, mas os próximos estará aqui com a gente. Beijos, Ale. E a nossa convidada de hoje, ela não é arquiteta, ela não é lojista, ela não é relacionada à arquitetura diretamente, mas ela trabalha com várias opções, né, em gestão de escritórios, inclusive de arquitetura. Então, ela tem bastante coisa para agregar aqui com a gente. Ela vai resolver a sua vida. Exatamente. Kaline Araújo, seja bem-vinda. Obrigada. Kaline, essa é a sua câmera. Tá lá? Tá bom, beleza. A hora que você quiser, essa é sua. Tá bom. Seja bem-vinda, Kaline. Obrigada por estar aqui. A gente queria conhecer um pouquinho da sua história, do seu trabalho. A Ale, que foi quem apresentou você pra gente, falou super bem, falou que, assim, realmente você mudou... Um divisor de águas no escritório. Que você, assim, é o ponto. E a gente queria entender um pouco, até para as outras pessoas poderem saber muito do seu trabalho. Fala pra gente. Muito bem. Então, obrigada por estar aqui. O primeiro podcast que eu participo. Super feliz. Gente... Se vocês receberem esse convite, compareçam, porque a gente é super bem recebido. Inclusive, eu tô bebendo um vinho. Muito gostoso. Mas é chá de sopra. É chá. Café. Não pode, né? Não pode, sim. Aqui pode tudo. Super bem recebida, então, muito obrigada. E, bom, como é que surgiu, né? Com o que eu trabalho hoje? Na verdade, eu tenho 14 anos de experiência, né? Meu background é em gente e gestão, famoso recursos humanos. E em torno de 1 ano e meio, eu, numa conversa com meu irmão, que já empreende há anos, há mais de 8 anos, ele estava passando por uma situação super delicada na empresa, com algumas dificuldades. E aí ele veio, né, assim, no aniversário da minha mãe, a gente conversando e tal, E aí eu falei, caramba, consigo te ajudar com isso. Aí ele ia falando mais, tá isso. Eu falei assim, não, isso aqui a gente precisa, vamos olhar. E aí tudo começou numa ajuda, né? O trabalho começou eu realizando um diagnóstico na empresa dele, tendo uma visão ampla do negócio. E as coisas foram tomando uma proporção maior, né? Então, eu identifiquei que caramba, eu ajudava uma empresa, né? E hoje eu tenho a oportunidade de trazer o profissionalismo para os empresários no Brasil, que é o meu objetivo, né? Se eu disser assim, caramba, qual é o meu propósito? É esse, é trazer ferramentas de gestão para que os empresários hoje no Brasil, eles consigam se sustentar, eles consigam se desenvolver e com qualidade, né? Sem amadorismo. E também, né, porque às vezes isso aconteceu, obviamente, com a gente e diversas empresas, inclusive empresas parceiras nossa, que tem uma que é o nosso patrocinador, que é a Ladeira Martins, e ele teve um boom de crescimento muito grande. Da noite pro dia, claro que nada da noite pro dia, tô dizendo assim, nível... Mas de forma rápida, né? Você acaba não conseguindo acompanhar todas as etapas que você precisa quando você cresce muito rápido, né? Então é muito importante essa gestão e até essa assessoria que você consegue dar para a pessoa conseguir ir crescendo, mas sem ir deixando lacunas, né? Justamente. E ele teve que dar uma pausa para estruturar a empresa, que eu acho que, assim, super poderia ter sido você, a profissional que tivesse feito isso lá, porque... Foi, assim, realmente o ponto principal entre um crescimento e uma falência, e um fechamento de empresa. Porque realmente chega num ponto que, por mais que você tenha muita demanda... Você acaba tendo muitos problemas. Muitos problemas, exato. Aí não compensa, né? Porque acaba cada cliente não é um cliente, é um problema, uma queimação para você, né? Justamente. E a minha percepção é que o empresário, ele não consegue sair do patamar operacional. Porque quando a gente olha para a dinâmica de uma empresa, o que a gente tem? A gente tem a estratégia, a gente tem o tático e a gente tem o operacional, né? Normalmente o empresário ele fica ali muito do âmbito operacional, pouco trabalha no tático e também não traz uma pessoa ali para o tático e menos ainda no estratégico, né? E aí você pode perguntar, mas o que é o estratégico? O estratégico é o que vai fazer a empresa dele crescer, né? Não tem outra. E foi muito que a gente trabalhou com a Ale, né? A Ale, beijo, obrigada pela oportunidade. A gente, inicialmente, a nossa conversa era muito sobre isso, porque a Ale, ela estava muito no operacional.
E aí eu trouxe para ela uma visão, e o empresário ele precisa estar muito aberto, porque isso mexe com a estrutura, né, de pensamento, é uma forma que ele já tem, ele já está condicionado a pensar dessa forma. Então ele precisa abrir a mente. Sim. Né? Foi um pouco o que a gente já falou em alguns outros episódios, que é a questão de você saber delegar. Porque quando você está iniciando um negócio, principalmente quando é um negócio seu, você tá à frente de tudo, inicialmente, porque só tem você ali. Sim. Depois você passa a ter mais funções e ir crescendo, mas você não quer deixar de fazer o que deu certo até aquele momento. Então, você saber delegar para poder crescer é muito difícil. Justamente. E existe uma crença também, né, do empresário, do gestor, é achar que só ele sabe fazer. E ele sabe fazer melhor. Isso é uma baita crença limitante, né? Porque ele pode trabalhar com pessoas que possivelmente são até melhores do que ele fazendo aquilo. E você saber gerir profissionais bons, às vezes, é mais importante do que você saber fazer determinadas coisas. Justamente, o próprio... o nome dele, do Apple? O Steve Jobs? O Steve Jobs, ele não sabia nada. A ideia era dele, né? Mas ele compôs ali um time que estruturou e fez acontecer as ideias. Então, essa mentalidade é bem interessante. E é um pouco aí que você entra. Assim, no caso, a sua formação... Qual é? Eu sou psicóloga, né? Eu fiz psicologia e uma especialização em gestão de pessoas. E hoje eu digo que eu sou muito mais uma administradora, né? Porque a psicologia acaba estando no meio de tudo, né? Mas não é efetivamente a linha que você trabalha diretamente. Não é, mas me ajuda e traz uma base para eu saber trabalhar essa questão da mentalidade. Porque quando a gente fala de gestão, né, quando a gente fala do meu trabalho de consultoria em gestão, quando a gente fala desse trabalho de profissionalismo, eu começo pelo empresário. E aí é um baque, porque ele acha que o problema está na operação, está nas pessoas. E não os problemas, né? As questões. E está normalmente com ele. Né? Então, a psicologia ela me ajuda muito em acessar o empresário, para que ele consiga mudar a mentalidade dele. Quer ver um exemplo? Um gap grande assim, dos empresários é a questão da organização. Eles não têm uma base mínima de organização, não se organizam, não têm uma agenda. Eles são movidos pelo que aparece. Pelo executar, né? Você quer executar ali, você... Justamente. E assim, a gente tem o outro lado, né? Porque nós somos exatamente essas pessoas. A gente tenta ser mais organizada cada vez mais, até porque a gente já passou dessa fase inicial, mas a gente sempre falava que a gente vivia fases de tsunami. Porque assim, a gente tá ali nadando de boa, trabalhando, tranquilo, do nada vinha uma onda e acertava a gente. Essa, graças a Deus, essa tsunami foi amenizando um pouquinho. Claro que tem fases difíceis. As ondas aumentam, só que eu acho que a gente nada melhor hoje em dia. Cada dia sempre mais coisa. Mas eu acho que se as pessoas aprendessem a importância dessa gestão lá no início, muita coisa que a gente passou tomando na cabeça nessa tsunami, não teria sido necessário. Com certeza. E é justamente isso. A gente, como eu tava falando, essa questão de executor, né? Você tá tão imerso ali dentro e querendo resolver o cerne da questão que tá ali na sua frente, que você não enxerga o todo que às vezes resolveria essa questão e mais outras 5. Justamente. Então, é importante essa visão de fora também para tentar organizar a casa, né? Isso é bem legal. E é o primeiro passo do trabalho, né? É um diagnóstico, é um olhar do todo para entender onde a gente vai começar a trabalhar primeiro. E aí você faz todo um plano de negócio, de organização, você fica um tempo na empresa, como é que funciona esse seu trabalho dentro da empresa de cada pessoa? Hoje eu tenho, na verdade hoje eu tenho um grande querer, né, de ir pro digital, mas hoje basicamente eu tenho 2 modelos, eu tenho um modelo de mentoria e o modelo de consultoria, são parecidos, porém bem distintos. O da mentoria eu trago a expertise que eu tenho, né? O meu conhecimento. Só que eu disponibilizo alguns modelos, né? Por exemplo, desenvolvimento dos processos e procedimentos internos. Eu vou iniciar e explicar dentro da mentoria, eu explico como se faz. Já a consultoria, não. Na consultoria, eu vou fazer com o cliente. Né? Eu vou executar. E aí vai depender muito da maturidade que a empresa está. Né? Eu comecei a atender um escritório de arquitetura essa semana, no modelo de mentoria, e
e aí respondendo a tua pergunta, né? Eles não têm nenhum nome da empresa. E o nome é muito importante, né? Porque traz ali unidade para a empresa, não é? E eles são sócios. Então, assim, o trabalho ele vai depender muito do grau de maturidade da empresa. Eu tenho clientes hoje, por exemplo, a imobiliária que eu atendo, ela já está num nível mais avançado. Hoje a gente trabalha com desenvolvimento de times, entendeu? A gente está numa ideia de expansão. Justamente. Mas não necessariamente esse é o foco de todos. Às vezes, uma organização interna de uma empresa, a gente, por exemplo, a gente executa a obra. Então, nós temos tanto o time escritório, né, a parte dos arquitetos, estagiários e designers que trabalham com a gente no operacional de projeto, quanto mão de obra civil, né? Então, são coisas completamente distintas de pessoas que não se falam. No caso, o pessoal da obra não tem contato com o pessoal do escritório e vice-versa, né? Muitas vezes, né? Claro que se precisar pode ter. Mas isso, dentro de cada empresa, não necessariamente que a gente queira expandir o time para mais equipes. Você pode tratar aquela ali, né? Justamente. De forma diferente. Justamente. Vai muito do que o que o empresário ele quer, né? E da minha análise com relação ao diagnóstico. Essa empresa que eu comentei, que a gente iniciou esse trabalho essa semana, a gente vai começar desenvolvendo o planejamento estratégico. Então, a gente está começando do beabá. A gente está começando, caramba, qual é o seu propósito? Qual é o propósito da empresa? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores praticados? Porque, embora esse tema, né, ele seja muito negligenciado nas empresas, a gente vê principalmente nas grandes, né, os quadros lá, enfim, e pouco executado. Né? A gente vê ali no dia a dia, ele é zero executado por todo mundo. Mas é algo imprescindível, porque isso colabora na tomada de decisão no dia a dia. Sim. Porque você tem muito controle quando você tem uma equipe pequena. Né? Quando você começa a crescer, como é que você vai controlar o comportamento das pessoas? Não, e tem, assim, óbvio que não é o nosso caso, né? Mas tem empresas que estão em vários países. A Apple, por exemplo. Como que o CEO da Apple vai querer estar em todos os países que ela está ao mesmo tempo? E aí, se ele não estiver lá, nada vai funcionar? Justamente. Justamente. Então, a gente começou o trabalho por aí, pelo planejamento estratégico. E mesmo você consegue ajudar tanto uma empresa iniciando do zero, como nesse caso, quanto uma empresa que já está estruturada, com o mercado há um tempo. Sim. Por exemplo, eu tenho um projeto com uma rede de hotelaria que eu implantei toda a parte de cultura organizacional. Então, é um projeto longo, foi um projeto de 1 ano e meio. E aí eu vou e trago, a gente desenvolveu, né, a 6, 10 mãos, o que é a cultura dessa empresa, né, que é super importante. Sim, e a empresa tem que te passar algum tipo de resultado? No caso, você tem alguma análise periódica disso? Como é que funciona essa parte do trabalho? Você analisa assim, daqui a 5 meses a gente volta a fazer uma nova análise da empresa. Para ver se realmente foi colocado em prática, ou se tem ainda algumas outras falhas, ou se até mesmo os problemas mudaram e precisa de um novo planejamento, algo do tipo. Boa, a empresa sempre vai ter uma questão, né? Mas falando exatamente assim... Desfeito do que perfeito. Justamente. Do projeto em si, eu acredito muito nisso, tá? No acompanhamento. Inclusive, a minha mentoria... eu divido ela em etapas. São 8 encontros, então 4 e 4. Então, a gente inicia com 4 encontros. Eu espaço 1 mês e depois a gente volta a falar. Para entender se o que a gente desenvolveu, se o que a gente aplicou funcionou, não funcionou, o que a gente consegue ajustar. E sobre a consultoria em si, que é quando eu estou, né, presente na empresa, uma vez na semana, normalmente é assim que funciona, acaba que eu acompanho, né? Ali eu acompanho. Agora, você vai até a empresa? Você fica, vou até a empresa. Um dia no dia a dia da empresa? No modelo de consultoria, sim. Eu fico 1 dia lá. Legal. 1 dia. E aí, acompanhando tudo que foi traçado e definido no início do projeto. E aí, nesse projeto, assim, nesse traço, você vai dizer, você precisa estar com
número X de pessoas nessa área, você precisa não ter mais essa pessoa nessa área. Você, no caso, define se uma pessoa está sendo suficiente ou não ali. Legal. Isso acontece no momento do diagnóstico. Aí você... Kaline, como funciona esse diagnóstico? Que é o primeiro passo. É o primeiro passo. É o 01, é o start. A partir desse diagnóstico, a gente vai entender o todo da empresa para entender onde a gente vai focar. Uhum. E nesse momento, eu já faço essas ponderações. Olha, aqui a gente não precisa ter essa função, né? Essa posição. A gente poderia ter, ainda mais em empresa pequena, né? Porque se a gente não toma cuidado, a gente acha que crescer uma empresa é sempre contratar. Não necessariamente, né? Colocando gente, não é. A gente conversa muito sobre isso, senão você fica com uma folha de pagamento enorme que às vezes o seu fluxo de caixa não compensa. Justamente. E outras vezes isso acontece muito com o estagiário. A gente às vezes, não tem o tempo de delegar aquela questão, ou não consegue passar o suficiente que a gente gostaria, e acaba ficando com o tempo ansioso, né? Com um monte de gente parada. Porque falta o nosso gerenciamento no sentido de tempo mesmo, né? Se você não adianta você ter o profissional ali se ele está disponível, mas você não consegue assessorar, né? Ainda mais o júnior, né? E o júnior, ele aprende muito por observação, a pessoa júnior. E demanda mais. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu faço esse trabalho, essa análise no diagnóstico. E aí a gente faz algumas reflexões. Por exemplo, no início da consultoria nessa imobiliária a qual eu comentei, a gente enxugou a folha em 30%. Legal. A gente... E assim, você vê que não tinha necessidade. Justamente. E assim, também não é, caramba, vamos cortar todo mundo. Não é sobre isso. É uma questão de necessidade. Precisa de X pessoas. E aí a gente até tentou ou você aproveitar. Poderia dizer, olha, preciso de 30% a mais de pessoas aqui dentro, né? Poderia acontecer. Poderia acontecer. Exato. Mas a gente até tenta aproveitar, né? Mas o importante de tudo é que o profissional, o empresário, ele tenha clareza do que ele tem, né? Nessa imobiliária, por exemplo, a gente tinha uma pessoa... Isso é verdade, tá? Ela era contratada assistente jurídica e 10% do trabalho dela era sobre jurídico. Ela estava fazendo evento, ela estava enfiada em marketing, ela estava fazendo tudo menos do que porque ela foi contratada, entendeu? Então, sim. Só que no dia a dia, né? As pessoas não observam isso. E às vezes isso pode dar até problema para a empresa lá na frente, né? De estar executando coisas diferentes e tal. Justamente. E o jurídico sendo necessário lá parado, esperando alguém com um olhar importante para aquilo e deixando uma lacuna que não estava sendo preenchida. Sim. Né? E aí, nesse caso, a gente terceirizou, né? Hoje a gente tem um profissional, um especialista, só que fora, ele não fica dentro. A gente não tem uma folha inchada lá. Legal. Os especialistas, eles são contratados. Sim. E são acionados quando precisam. E ponto. Funcionou super bem. Legal. Muito bom. Muito bom você conseguir ter esse direcionamento. E aí, esse processo fica quanto tempo acompanhando? No caso, no modelo de mentoria, não é? Que você falou, não, mentoria não. Consultoria. Do consultoria. Qual é o prazo disso, assim? O que a empresa tem que te retornar, mais ou menos, isso há quanto tempo? A gente consegue fazer uma boa implantação do que quer que seja o projeto em 6 meses a 1 ano. E para você, assim, o que é gestão? Assim, qual o ponto principal da gestão? Cara, gestão para mim é tudo, principalmente quando se trata a pessoas. Quando a gente está falando de gente, né? As pessoas ficam muito ligadas ali no financeiro, mas elas... Eu percebo que ainda existe uma grande dificuldade desse olhar para as pessoas, de contratar certo, de treinar, de acompanhar, de dar feedback, de ser transparente. A gente fez uma brincadeira aqui inicialmente que eu falei assim, ela é genuína, né? E isso, existe uma dificuldade no âmbito corporativo muito grande. As pessoas têm dificuldade de ser transparentes. Elas esquecem que elas estão tratando com pessoas, entendeu? E as pessoas, elas esperam ser tratadas como pessoas. Apenas. Elas não são crianças. Querem ser tratadas como pessoas. Que eu acho que às vezes quando a gente fala tudo que a gente pensa, isso eu digo por experiência própria, você não fala o que as pessoas querem ouvir. Isso
te dá mais trabalho também, né? As pessoas, enfim, não aceitam da mesma forma do que se você falar só o essencial. Então, acho que muita gente tem esse medo, né? De tipo, prefiro ficar quieta do que falar o que eu penso pra não incomodar ou pra não gerar uma situação. Principalmente no âmbito corporativo, que às vezes você precisa se controlar. Mas você fazendo o seu do início ao fim, não tem por que se preocupar, sabe? E existe o como também fazer, né, Vanessa? A gente aprende... Não é desrespeitar. Justamente. Se colocar, pontuar, criar a cultura do feedback também, né? Porque ao passo que você fala uma primeira vez, a pessoa... Pô, caramba, tá diferente aqui. Mas ao passo que você cria essa cultura, esse ritual que é normal acontecer, sempre, que não é uma chamada, é né? muito boa, né? Justamente. Porque o feedback... A gente tem uma cliente que ela é muito fofa, mas ela sempre fala assim... Depois que a gente termina o projeto, já tá tudo lindo, a casa tá pronta, ela... Meninas, só um feedback. Aí eu feedback. Qualquer pontinho que ela assim, não ame... Uma poeira. Ela fala do feedback. Aí o feedback ficou um ponto assim, já sabe que o feedback é alguma coisa que desagradou ela, mas que é sempre uma coisa fácil de resolver. Só que assim, é sempre assim, meninas, só um feedback. Só um feedback. É muito engraçado. Ela fala fofa, assim, tudo tranquilo. Mas é engraçado que entre 40 coisas é sempre uma besteirinha e... Tem o feedback. Tem o feedback. Mas isso do feedback, eu acho que realmente, assim, a primeira vez a pessoa vai estranhar. Mas quando acontece sempre, quando isso é normal dentro de uma empresa, o profissional, né, o contratado, não vai achar que você tá sempre reclamando ou levando uma bronca, entre aspas. Não, é só um ajuste que precisa ser feito. Isso e aí. que às vezes... Porque tem a questão entre o falar abertamente e você ser sincero e você ser mal educado. Exato. São duas coisas diferentes, né? Você ser educado pra falar... Educação e respeito você tem que ter, independente de você ser sincero ou falar o que você pensa. Sim. Então, é isso que a gente tá falando, né? Ninguém precisa, tipo, agredir o outro ou atingir o outro. Mas você pode virar e falar, olha, não faço isso. Ou, faço aquilo. E formas de falar também. Você pode falar tudo com formas É. educadas de falar, né? Você pode até realmente brigar dizendo educadamente, não é isso, não vai dar pra ser assim. Mas essa parte você também ajuda dentro do seu trabalho. E foi o que eu comentei, né? Tudo começa pelo empresário, né? E sim, eu trago esses inputs, dar um bom feedback é uma ferramenta de gestão, né? Um outro ponto sobre gestão também, que é altamente... Eu percebo que existe uma grande dificuldade, é sobre a gestão de processo, né? As pessoas pouco têm os processos definidos e aí batem cabeça no dia a dia. Por quê? Porque não está definido. E se não está definido para o empresário... Na verdade, acontece algumas coisas, né? O ponto 1, muitas das vezes não existe o processo. Aí não tem definição de nada. Aí bate cabeça para... Vai muito pelo emocional, né? Sim. Do estado de espírito que eu tô. Sim. Hoje vai ser assim porque eu tô feliz. Não, amanhã vai ser assim porque eu já não tô tão feliz assim. E... Existe também algo que eu percebo pra caramba, que existe só pro empresário. Isso não tá claro pras pessoas. Então tá claro pra ele, mas não tá claro pra equipe. Então também não adianta nada. E o que as pessoas têm que entender também, principalmente os empresários, assim como nós, a empresa é nossa. O amor por aquilo é nosso. Sim. Ou a vontade de crescer é nosso. Por mais que a gente veja aquilo dando certo ou dando errado... Não, é nosso. E a gente até tem pessoas relacionadas que trabalham com a gente e tem uma dedicação enorme. Assim, a gente teve funcionários que falavam, cara, eu amo ver o quanto vocês conseguiram crescer e estão crescendo. Mas nunca aquilo ali vai ser a mesma proporção que é pra gente, entendeu? Seja de retorno, seja de expectativas mesmo que você gera por estar ali cuidando daquilo ali desde ter começado, início, né? Por isso que é tão importante a adequação, né? O alinhamento ali dos valores. Porque você tem os seus valores. Porque, lembra dos quadros que eu comentei? Os valores, quando a gente tem uma gestão genuína ali na empresa, a gente está falando, sim, dos valores dos donos. Né? Isso repercute para os demais. Então, por isso que é tão importante você contratar pessoas alinhadas aos seus valores. Sim. E também tem a questão que você estava falando, né, dos sócios e empresários terem uma relação muito forte, né? E isso a gente percebe principalmente em empresas familiares, né? Você percebe, às vezes, quando
Eu, por exemplo, eu vivi isso muito na minha vida. Meus pais, eles têm um negócio juntos e isso acarretava muitos problemas, enquanto outras pessoas conseguem ter uma empresa familiar que dá muito certo. Isso faz muita diferença de como eles lidam Sim. com essa empresa e como eles conseguem separar relação e empresário, né? Você também consegue ajudar com isso, dar dicas relacionadas? Como é que funciona? Hoje, assim, a não ser essa rede de hoteleira, todas as demais são empresas familiares, né? E, de fato, é um pouco mais delicado, porque existe esses... O sentimento no meio, né? Sentimento. Mas o meu papel, né, quando eu entro nesse meio, é ser o mais profissional possível. É ser neutra. É trazer para eles à tona a realidade, muitas das vezes que eles não conseguem enxergar. E gostando ou não, né? Justamente, Porque... olha, minha sugestão é essa, ponto. Agora, a decisão é do empresário, né? Eu trago para eles os cenários. Olha, se você for por esse caminho, você vai ter o resultado X. Se você for pelo outro, você vai ter o resultado Y. Eu não me envolvo. Eu consigo ajudar porque, de fato, eu não me envolvo. Eu pouco me envolvo. Entendi. Bom, e a gente tem o nosso cubo mágico, né? Vamos perguntar um pouquinho gente, que pra medo, ela. viu, esse cubo mágico. Gente, não precisa ter medo. Esse cubo, ele é super mansinho. Gente, eu tô com medo. E só uma pergunta antes da gente iniciar. Você já trabalhou em outra área antes dessa área de gestão? Você falou que você tem 14 anos de experiência. Em RH. Né? Em RH. Em RH. Mas você já trabalhou em alguma coisa completamente diferente disso? Cara, eu já fui animadora de festa. Caramba! Com 15 anos de idade, eu já também fui vendedora numa ótica durante 3 anos. E já vendi cursos de inglês também. WhatsApp. Não, mas sempre aí na organização, né? Sim. Porque a venda também faz parte de toda uma gestão de negócio. Todo negócio tem que ter uma boa pessoa para venda. Com seja certeza. na internet, seja pessoalmente, seja no boca a boca. Com certeza. Inclusive, a minha visão existem 4 pontos, né, para uma empresa não morrer. Ela precisa ter um bom marketing, né, ela precisa ter um bom processo de venda, ela precisa ter um bom produto e ela precisa ter gestão. Né? Esses 4 pontos, eles precisam... Às vezes você tem um produto maravilhoso, mas você consegue falir uma empresa porque não tem os outros pilares. Justamente. Às vezes você tem um produto excelente, mas o seu processo de venda é furado. E vamos combinar que no Brasil... Ou você não sabe precificar também, não adianta. Justamente. Que aí entra ali no âmbito da gestão do financeiro. E no Brasil, a gente precisa fazer muito esforço, não. Porque as pessoas, assim, eu vejo... Você vê no Rio, né? A gente tem um péssimo atendimento. Sim. Você faz um pouquinho a mais, as pessoas... Uau! Dá pra se destacar rápido, Dá pra se né? destacar rápido, é verdade. Tem muita mediocridade, assim, no que você entrega, sabe? Sim. Mas esses 4 pilares eu acho importantíssimo. Anotem Isso aí. 4 pilares. Vamos começar com uma pergunta super legal. Ai, gente. Uma profissional ou profissional que você se inspira. Pode ser na sua área mesmo, que a gente não conheça. Você fala o nome que E depois o pessoal conceitualiza procura. também, né? A gente vai procurar também. Se você quiser. Uma profissional que me inspira. Ou um profissional. Cara, Marcela Zaiden. Hoje ela é head de gente de gestão no G4 Educação. Ela tá arrebentando. Um beijo, Marcela. A Marcela, a gente tem uma história engraçada, porque eu conheci a Marcela logo quando ela veio pro Rio. E sabe aquela baiana retada? É a Marcela. Chegou aqui casada, recém-casada. Ela tinha um filho pequenininho. E hoje ela é head, caramba, de uma das empresas que mais crescem no Brasil, que é o G4. Então, assim, eu me inspiro muito na Marcela. A Marcela é sensacional. Que máximo. Vamos procurar sobre a Marcela. Marcela ela é top. Marcela é top, é agro, é tudo. Amo. Ó, uma dica pra quem tá começando na sua área de gestão, que é não como cliente, mas como profissional mesmo, assim. O que você dá de dica pra esse início? Eita. Vamos lá. O que você indicaria pra você lá atrás, quando você foi começar também? Uma dica, assim. Eu acho que
Gente, que pergunta difícil, hein? Eu tô olhando pra eles pra ver se eles me ajudam. Aqui não tem universitários. Gente, eles são mudos. Eu te falei Eles quando são mudos. Mas, vamos lá. Se envolver menos No processo. no processo. Eu não sei se é pela minha formação, mas por muitas vezes, eu me vi muito envolvida. E aí você perde um pouco o time das coisas, sabe? Até o profissionalismo da situação. É. Não no sentido ruim falando, não que você não seja profissional. Mas isso acontece também com a gente, é normal. Sim, quando você bota a emoção no meio, Justamente. obviamente o profissional sai um pouquinho porque você toma decisões de outra forma. Tendenciosas, do lado carinhoso que você... E não digo nem só na tomada de decisão, eu digo no seu processo de amadurecimento, porque eu Até também no hoje seu sou uma entendimento, empresária. né? Até o seu próprio entendimento, quando você tem uma visão de fora e completamente alheia, você vai chegar num resultado muito mais neutro do que se você estiver ali dentro, envolvida. Às vezes você já tem um cuidado por um motivo e etc. Mas eu digo assim, muito também, né? É um ponto super importante, mas eu digo mais pelo próprio profissional, por mim. Uhum. Né? Eu levava muito esse sentimento assim, caramba, o que vai acontecer? Caramba, fulano vai ser desligado. Entendi. Sabe? Entendi. Você vai tomando pra si aquilo, né? Vai te corroendo. Se é a melhor decisão, Justamente. Não é isso que você tem que pensar, né? Não, e assim, Justamente. aquela pessoa pode não estar sendo satisfatória para essa empresa. Mas para outra, ela vai ser incrível. Porque é a área dela, porque é o propósito dela, porque... E é tomar a melhor decisão, né? Sim. Profissionalmente olhando, é a melhor decisão E sempre. no caso ali, você tem que estar com olhar para o seu cliente daquele momento. Justamente. Que pode ser aquele outra pessoa que tá saindo, mas não é o caso, né? E você ter frieza, né? Frieza de... Caramba, olha, é por aqui que eu iria. Mas sem levar isso pra casa, sabe? Sim. Ser o mais profissional possível. Ah, legal. E qual foi o maior desafio, assim, que você já passou na sua carreira? Na verdade, eu ainda passo, tá? Tá aqui hoje, pra mim, é um desafio. Jura? Juro. Eu tenho 14 anos de experiência em sala de aula. Eu amo realizar treinamento, mas o digital, pra mim, ainda me... Ele é bem... Eu sou de 86, né? Estava falando da Ale. A Ale é bem mais jovem, que acho que ela é quase 10 anos mais nova que eu. Ela cresceu com isso. Acho que a Ale tinha canal no YouTube, né? Tinha, quando ela era novinha. Justamente. Mas isso eu acho que é tenho muito... muita dificuldade. Da pessoa um pouco, assim. Nós gente somos da mesma idade que a Ale. E a gente não é tão assim quanto ela. Não é, né? Então, acho que assim, ela realmente tem o amor por aquilo e estuda, se joga de cabeça. É muito da pessoa, acho que não é nem só a geração. Por mais que a gente tenha facilidade com a tecnologia de várias formas, o se colocar, assim, talvez, tipo... Pra pessoa avaliar se tá ruim, se tá bom, de qualquer forma. E a gente ainda difícil, né? A gente ainda foi de uma geração muito transicional. Acho que hoje em dia a galera realmente já acordou com um iPad na mão, mas né? a nossa época não era tanto assim. O bebê já vem com iPhone. Um bebê e um iPhone. É verdade, eu bebi o iPhone. Mas é isso, é um desafio, mas eu busco, assim, me colocar e... tá aqui pra mim, caramba, tô super feliz. E tô me sentindo super à vontade também. Ai, que bom. Mas é um desafio. Não, e é assim, no caso, a gente quis muito trazer você aqui, a gente falou muito com a Alê. Uma pena ela não poder estar hoje, mas a gente queria muito, porque pra gente também é um desafio, porque é uma coisa completamente diferente do nosso dia a dia. A gente não lida... Do que perguntar, né? Zero com isso, a gente não lida com isso. Não é uma coisa que a gente tá sempre em contato. E é um aprendizado até pro nosso escritório também, porque foi o que a gente falou. A gente tá em constante crescimento, constante preocupação em melhorar, e algumas coisas que você traz aqui a gente se identifica porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Outras a gente já se enxerga lá atrás tomando essas decisões depois de levar na cabeça, como a Ana falou. Então é muito maneiro isso também, né? Você vê tudo que pode ser transformado com a ajuda de um profissional, sabe? E as pessoas que vêm muito aqui, no caso, a gente recebe um lojista, que total precisa. A maioria dos designers e arquitetos, aqui em maioria, são pessoas autônomos, que têm o próprio escritório, que não trabalham para outras empresas, já trabalharam, mas não trabalham mais. Então tá todo mundo aí no mesmo barco, todo mundo tentando. Tanto o lojista para atender todo mundo, para como foi esse caso da Ladeira Martins, que é um dos nossos patrocinadores, que ele realmente precisou parar para se reorganizar e atender, porque ele cresceu de um boom de 50% a mais em meses. Olha.
E como que dá conta de tudo? É a nível de logística, operação, mão de obra, produto, assistência, pós-venda, tudo isso. E todas as empresas, até a empresa, tanto eles quanto empresas como a Caixine, que também é um dos nossos maravilhosos patrocinadores, que tem anos. Conseguiu se consolidar muito bem e continua que mudou de marca, mas... né? Mudou de marca depois de quando? Foram 17 anos. Mudou a marca da empresa delas depois de 17 anos. Isso, assim, é um grande marco, porque você está acostumado na vida com aquilo, né? Sim. A gente tem também a Na Certa, que é outra empresa que tem 20 anos no mercado e aí agora resolveu se aventurar no Rio de Janeiro, porque eles são uma empresa que é da Serra e acabaram de abrir a loja aqui no Rio, no Jardim Botânico. Olha. Então, assim, até empresas consolidadas e que já estão aí, estão sempre se reinventando e se renovando, né? Então, isso é bem legal. E funciona para diversas áreas diferentes, não só para escritórios de arquitetura, como a gente estava falando. Né? Sim, sim. Tem que ter gestão, gente. Faltou a ler aqui, que gestão pra tudo. Gestão é tudo, menina, gestão. Gestão, cara. Olha, a Lê tatua, gestão. Tatua. Conte uma história engraçada de trabalho, assim, que você já passou, uma situação, um perrenguinho engraçado. Perrengue? Cara, eu tenho. Letícia, essa vai pra você. Eu trabalhei 5 anos no Clube Med, né? Ah, que legal. A gente costuma ir. Eu amo, né? Eu amo Clube Med, gente. A gente já viu agora. Cara, eu amo Clube Med, eu sou apaixonada por essa empresa. E trabalhei lá 5 anos, né? E aí eu tinha essa gestora, a Letícia, aprendi muito com ela. E a gente... Cara, a Letícia, ela tinha uma forma de gestão diferenciada, porque era uma equipe à parte do Clube Med, né? E a gente... Cara, chegavam umas demandas, assim, muito engraçadas pra gente. A gente já teve que servir pão de queijo pros franceses no bondinho, entendeu? Ela, gerente de RH. Ela, gerente de RH, e eu lá na lista, e ela, Kaline, aqui, ó. Aí o Clube Med tem a t-shirt, né, 45. Sim. Aí ela, ó, essa aqui é pra você, tô com uma missão. O Janik, o presidente, ele falou, Janik pediu pra gente recepcionar o grupo francês, sei lá das quantas. Com pão de queijo. Com pão de queijo. A gente, não foi só levar os pão de queijo, a gente foi comprar os pão de queijo. Função. Função. Chegamos lá, servimos pão de queijo e tal. Enfim, engraçado, gente. Total. Lá com o Clube Med. Pão de açúcar aqui, um pão de queijo pra você. Não, foi sucesso. Eles amaram, os franceses. E na época, isso foi o quê? Em 2015, 2016? Era bem mais nova, a Letícia também. Então a gente chegou lá, os menininhos de 45 entregando os pão de queijo. A gente passa cada uma que ninguém merece, né? Cara, lá era só assim, a gente dizia... Parecia cada dia um flash. Quem vê close não vê corre. Não, e lá rola várias festas até hoje no corporativo, com bebida, tipo vinho é uma tradição para eles, faz parte da cultura, né? Você fazer reuniões com vinho, num drink à tarde, isso é super comum. Falando de gestão, eles têm essa cultura dessa forma. São os valores, né? Valores. Esses são os valores que a gestão implementa em cada empresa. A cultura do vinho. Tá lá certíssimo. Existe essa cultura. A gente também tem essa gestão aqui, essa cultura. Eu amei. Os valores. A gente botou aqui num quadrinho, ó. Eu amei. Então. Uma qualidade sua. Qualidade? Sou muito direta. Óbvio, né? Existe, de repente, para alguns não é tão bom assim, mas eu sou bem direta. Eu acho que isso acaba sendo... Eu facilito, às vezes, muita coisa que normalmente levaria mais tempo. Eu otimizo o meu tempo e das pessoas. É isso, vambora. Vamos rápido que eu sou direta. Direta, gente. A gente tem muita coisa para fazer, não dá para ficar... Verdade. Perdendo tempo. Isso aí. Time is money. Essa pergunta é muito legal. Ai, lá vem. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Eita, 10 anos. Profissionalmente, na sua vida pessoal. Um pouquinho de tudo. Vamos lá. Profissionalmente eu quero ter liberdade para estar trabalhando de qualquer lugar. Seja no Brasil, seja na Austrália, em qualquer lugar. Você tem vontade de morar na Austrália?
morar fora ou na Austrália? Eu dei um exemplo porque eu tenho uma tá. amiga que mora na Austrália, mas não necessariamente na Austrália. Entendi. Porque é muito longe, mas é... Ser uma nômade. Eu tenho a vontade de não... Ter uma raiz certinha, né? Em Eu contrapartida... adoraria também. Só se nem tanto. Mas eu adoraria. Vai sim, amiga. Vai sim, meu amor. Ser uma nômade. Vai sim tipo, pra eu achei Austrália. Vai ser incrível. nômade na Austrália. Não na Austrália, no mundo Vai todo. no mundo todo. No mundo todo, justamente. Vai. Eu dei um... projetinho online. Vai sim, amor. Olha o feedback online. A discordância. Pode ir sim, vai sim. Aquele sorrisinho de canto. Fica à vontade. Mas então, e é muito doido, né? Porque eu também tenho vontade de ter uma família, mas assim, o parceiro vai precisar ter essa vontade também, né? De viajar e tal. Não, tem super famílias assim, super pode funcionar. Né? Só... gente, aí, tô com o processo seletivo aberto. Vocês vão querer parceiros que queiram não, ter o nome de... É brincadeira. Muito bom. É você agora, bom, vai lá. Sou eu? Gente, essa caixinha dá um medo, cara. É terrível, tá tudo... Conte algo para descobrirmos se é verdade ou mentira. Isso é uma brincadeira. É. Mas você pode, se você quiser relacionar ao seu trabalho, você pode fazer algo para ver se a gente acerta. Isso. A gente vai ter que descobrir. Lembrando que a gente não é especialista. Se é verdade ou mentira? Caramba. Deixa eu pensar. Você pode contar alguma coisa que aconteceu e aí a gente tem que adivinhar se é verdade ou mentira. A consultoria na Decorale foi super tranquila. Mentira. A gente sabe. Mentira. Não vale, né? Ela fala. Ela fala que o Miller ficou convencendo ela, porque ela tava no olho do furacão e ela não cedia. Gente, eu não tô boa nisso. Deixa eu ver uma outra coisa. Não, mas essa valeu, tudo bem. Valeu, Então então foi tá. fácil. Foi fácil pra gente. Mas eu acho que nunca vai ser. É independente tanto pra Alê, quanto pra gente, quanto pra vários escritórios. Incomoda, né? Incomoda. Ter alguém, imagina. E eu... Mudar incomoda, né? Justamente... Não é nenhuma questão de ter alguém ali, eu acho. É a gente sair do controle. Porque, assim, se o escritório dela chegou ao ponto de precisar de uma gestão externa porque já estava num patamar, é porque até aquele momento deu certo. Então, ela não estava fazendo um trabalho errado ou desconexo. Ela conseguiu até ali, né? Exato. E aí você conseguir abrir mão de uma coisa que funciona. Uma coisa tá dando errado. Olha, eu tô fazendo errado e eu tenho que aprender com quem faz certo. Outra coisa é você fazer algo que funciona. Tá dando certo, eu tenho que parar e estão me dizendo que tá errado. O grande desafio, acho que mas funciona. Talvez não funcione a longo prazo para um crescimento, mas até o momento funciona. Então é muito difícil você desapegar de algo que você sabe que dá certo. Sim. Que é como eu me sinto muitas vezes, né? Eu não quero sair do que a gente já é funcional, mas eu entendo que se a gente não der um passo a mais, a gente vai ficar parada ali no que funciona, mas que não é funcionou até aqui, mas justamente precisa crescer de outra forma. Acho que a grande dificuldade é essa. Ele entender que esse momento, caramba, a partir de... Acho que o ser humano, né? Entender que quando ele precisa de ajuda, assim. Sim. Ele acha que... E assim, até para as pessoas poderem conhecer mais o seu trabalho, essa divulgação é importante, porque ninguém admite. Ninguém acorda, nossa, realmente. E muitas vezes. Preciso muito de uma ajuda. E muitas vezes não enxerga que existe essa possibilidade e até mesmo quem procurar se houver essa possibilidade. Porque, por exemplo, a Ana deu o exemplo dessa empresa, que é super parceira nossa, e na época ele estava muito em busca de, tipo assim, o que eu preciso fazer para me estruturar. E a gente, na época, não te conhecia, mas poderia ter sido uma pessoa que a gente indicaria. Então, assim, até quando a pessoa quer fazer essa estruturação, quer ter essa tranquilidade, nem sempre ela sabe quem procurar. Porque não é uma coisa tão simples. Você não bota no Google e acha. Captar a confiança, porque no caso a gente está pegando a nossa empresa, colocando na sua mão, e você que não é da empresa vai dizer pra gente de fora o que a gente tem que fazer. A confiança é muito importante. Super importante. Mas essa foi, de fato, a virada de chave. Porque lembra lá atrás que eu falei quando eu comecei, foi numa conversa com meu irmão, que era empresário, e na minha cabeça eu falei assim, não é possível, todo mundo faz isso. E você tá louca, ninguém faz isso. Ninguém sabe que precisa ninguém disso. Mesmo, que precisa desenhar um processo, que precisa estruturar um processo de contratação, por exemplo. Né? Como contratar bem. Né? Então, assim, existem vários pontos aí que, para mim, é muito óbvio, mas
porque as pessoas não conhecem, de fato. É verdade. Porque Realmente quando a gente não está conhece. relacionado ao assunto, pra gente é muito fácil, É. né? Se alguém me pergunta alguma coisa relacionada à arquitetura, pra gente é óbvio. O que é um pé direito? Pra gente é óbvio. Nem sei o que é pé direito, gente. Mentira. É a altura do chão, Mentira, essa eu sei. Mas tem gente que não saberia, entendeu? Exato. A gente, quando foi no podcast dos meninos, eles têm um quadro que é justamente sobre isso. Temas de arquitetura ou obra, enfim, que as pessoas talvez não saibam o significado, e é pra explicar. E aí a gente escolheu, por exemplo, ilharga. Ilharga, você sabe? O que Não. que é? Quando a gente tem uma bancada que você tem aquele fechamento lateral, seja de marcenaria ou de pedra. Então, assim, pra gente é uma coisa extremamente comum, banal no dia a dia. Mas pra uma pessoa que não é da área, vai ficar assim, cara, por quê? Por quê? Entendeu? Não, E é mais ou menos isso que você tá falando na sua área, assim, coisas que pra você são óbvias, Óbvio. pra gente não é, entendeu? A minha mãe é advogada imobiliária contábil, né? Ela também é contadora. E, nossa, contadora. E, assim, ela fala as coisas, ela até tenta explicar. Nossa. Eu falo, não entendo, não entendi, confio em Advogada. você, Eu faz até- o que quiser, não eu sei. até converso um pouquinho com ela. Ela assim, é eu que mais se tento. empenha. Eu fico, eu não sei, eu confio em você, só por favor, resolve. Vocês entendem o que eu falo? Entendemos, Ah, tá. entendeu? Não, meu irmão diz que às vezes ele não entende o que eu falo. Então, mas eu imagino, talvez Tem que isso adaptar, aconteça. né? Tem que adaptar, e às vezes, talvez se a gente fizesse o processo todo, teriam coisas que eu realmente pudesse não entender. Isso acontece várias vezes nessas reuniões que a gente tem na contabilidade, na parte jurídica. Não, Tem isso porque eu gosto. Eu começo a fazer várias contas e fico Ela perguntando. analisa. Às vezes é alguma coisa assim que eu tenho que ir lá, hoje eu tô mais perto, vou lá assinar. Aí eu mando, tá, pode assinar pra ela, é isso? Aí ela pode. Eu não entendi nada, nem abri, posso assinar? Não, eu Total. até me interesso, assim, de tentar entender. Posso entender errado? Posso, mas eu tento entender. Mas esse processo é bacana que eleva, né, as pessoas. Eu tenho até essa discussão lá com meu irmão, porque ele fala, caramba, traduz aí, fala fácil. Eu falei assim, opa, vamos levar o nível também da galera? Porque, assim, tem coisas que eu tô falando Que vai agregar, que né? vai agregar e que é importante a pessoa saber. Que ótimo que ela não sabe. Ela tá tendo a oportunidade de aprender. Não, e eu sempre fui uma pessoa... meu pai, ele é uma pessoa muito assim. É uma pessoa que se você sentar aqui agora e puxar um assunto com ele pode até não entender sobre esse assunto, mas ele vai tentar se comunicar, ele vai tentar aprender um pouco mais. Então, ele é uma pessoa que tem muitos conhecimentos gerais, não necessariamente sobre um Sim. assunto específico. E isso é uma coisa que sempre me inspirou. Então, eu acho que eu sou uma pessoa assim. Se você quiser falar sobre maquiagem agora, eu vou querer saber um pouco. Mas se você quiser falar sobre gestão, eu também vou querer opinar, sabe? Eu gosto de saber assuntos diversos. Então, quando a gente vai falar sobre, sei lá, contabilidade, eu posso não entender nada, mas eu tô ali tentando. E aí... Eu não. Que bom, hein? Que bom que tem ela ali, né? E aí eu fico, tá, eu confio em você. Podemos passar? Não, O que então, tem que assim, fazer? Só assinar? Você vai aprendendo sobre diversas coisas. E às vezes aquela informação que você pegou ali, você já encaixa em outro assunto diverso da sua vida, mas que também faz sentido, né? Exatamente. Sempre gostei. Vamos ver qual é a próxima. Tcharam. Fácil. Qual o trabalho mais diferente você já fez? Sem ser o do pão de queijo no pão de açúcar. Trabalho mais diferente. Olha, o trabalho com a Alê foi bem diferente. É uma área que eu precisei estudar. Foi seu primeiro escritório de interiores? Foi. E foi bem Porque diferente. é uma área bem grande, bem ampla. As pessoas E não super- têm essa dimensão. E super técnica, né? Assim, a gente, na construção do processo, Eu acho que a gente lida Foi com muito diferente. muitos valores, inclusive altos, mas ao mesmo tempo com muitos serviços terceiros. Sim. Eu acho que isso dificulta muito um processo de um escritório que, em sua maioria, é pequeno, porque a gente está falando de pessoas autônomas, então você trabalha com escritórios que tem 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. Mas você, ao mesmo tempo, você precisa gerir e organizar uma galera. uma galera É. externa. Então, assim, eu acho Porque- que esse é um dos maiores desafios. Ó, além do escritório, no nosso caso, obra, a Alê deve ter mais ou menos esse número que nem a gente. A gente lida com, tipo, pelo menos 25 empresas. Fora cotidianamente. Dessas 25 empresas que auxiliam todo o nosso projeto, que seja o pessoal da vidraçaria, da serralheria, da marcenaria, da decoração, de tudo. E aí, de cada empresa, você tem que falar com o pessoal do orçamento, aí você tem que falar com o cara da execução, Tem que você falar tem que falar com a com a logística, você tem que falar com os donos para negociar, você tem que falar com 5 pessoas. Fora Sim. os clientes ao mesmo tempo e dos clientes que
quando são marido e mulher, já são dois ali, cada um fala... Tem toda... É muita gente. É bem Eu acho que às vezes em outros casos a pessoa pode ter uma empresa até maior, mas que não tenha tantas subdivisões que dificulte uma organização, né, interna. Sim, e por isso que é importante nessa análise a gente sempre questionar, né, os porquês. Por que de fato preciso de fato ter um grupo X? Eu preciso ter contato com todas essas empresas, né? Eu trabalhei, assim, o meu trabalho com o escritório da Lê foi o que me ajudou, quer dizer, eu contribuí muito trazendo esses questionamentos para ela. Mas foi super diferente, porque era um negócio que eu não conhecia. Uhum. E é um negócio que tem vários braços, né? Tem várias vertentes, né? E no caso, a Alê, assim como a maioria dos profissionais, precisam também gerir outras coisas. Então não é só o escritório dela tá funcionando. As pessoas que estão ali representando também o escritório dela também tem que ter uma postura com essas outras 25 empresas. Sim. Ao mesmo tempo, né? Por Sim. mais que delegue funções, né? Então não é só uma, não é só a Lê, né? É todo mundo, né? E o pensamento também dos parceiros, né? Como é que eu tô me associando? Esses parceiros têm os mesmos valores que eu? Isso é super importante a gente questionar. Sim. Né? Ou é porque ele é o mais badalado? Não é Sim. sobre isso, né? Verdade. Vamos para mais uma perguntinha. Qual o seu maior defeito? Não tem, eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Perfeita sem defeitos. Eu sou muito crítica, principalmente comigo. E eu vejo que é por isso que eu tenho o desafio aí do digital potencializa. Exigência, né? Exigência. Sabe aquela... Vocês já devem ter ouvido isso, né? Melhor um projeto feito do que perfeito. Feito do que perfeito, né? Isso devia escrever aqui na minha frente. E outra coisa também, isso a gente sempre fala. Por isso, às vezes acontece com a gente. A gente fez uma produção, tirou uma foto de uma casa, de um apartamento, e a gente não quer postar aquela foto. Eu sou assim. Porque tá com não sei o que na parede. Uma coisa que ninguém vai reparar. Só que a gente sabe que tá com aquilo na parede. Você não faz ideia do que é aquele projeto. Você nunca foi naquela casa. Você vai reparar aquele negocinho na parede? Não vai. Não vai. Eu fui altamente crítica, por exemplo, na palestra da imersão da Lê. Eu não achei, assim, que a minha palestra foi legal, sabe? Uhum. Foi maravilhosa essa palestra. Aí, mas eu fui super... Hoje você muito está crítica. Aqui, quando a gente estava lutando pela sua vinda, porque a gente amou a sua palestra. Pois é, e eu saí de lá me criticando, entendeu? Então, assim, isso é um baita defeito, porque eu tô sempre... não... Por exemplo, postar. Inclusive, vou sair daqui, eu vou me comprometer, vou postar alguma coisa. Boa. E como é que foi essa experiência de participar da imersão da Lê? Não sei se você participou também da do Miller ou não? A do Miller, não. Eu participei só da Lê. Sim, como é que foi essa experiência? Você já tinha palestrado antes? Já, mas para público diferente. Palestra também tem todo um processo de treinamento, de preparação. Não você não chega lá e sai falando. Mesmo que você tenha todo o conhecimento daquilo, a forma, a didática de passar isso para todas aquelas pessoas que estavam lá te vendo, para fazer de forma clara, num espaço de tempo pequeno, curto, e para entender um pouco do seu trabalho. E assim, a gente visualizou ali que o seu trabalho é essencial para todos os nossos, tanto profissionais lojistas, quanto os escritórios amigos, parceiros, que a gente tem, porque faz toda a diferença para todo mundo, para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no final, e assim vai, sabe? E assim, foi diferente porque o público era diferente, né? É o que meu irmão fala, assim, muitas das vezes a minha linguagem é muito corporativa. E o meu desafio ali, olhando por esse prisma, era me fazer clara, me fazer entender e trazer alguns pontos de grande relevância quando a gente fala sobre gestão, né? Então, eu preparei a palestra para o evento, né? Não era uma palestra que eu já tinha feito. E assim, eu acho que eu tava bem nervosa. E aí eu tava bem nervosa, assim, pela questão do público, né? Era um público diferente. Mas eu acho que tudo conspirou para eu ficar mais solta. Meu salto prendeu no palco. A luz acabou no meio da palestra, mas deu tudo certo. Assim que é bom que
vai descontraindo, né? Mas foi ótima essa palestra. Que a gente bom, adorou. obrigada. E realmente, assim, é essencial o trabalho e que as pessoas consigam conhecer. Porque, total, assim, eu acho que o seu trabalho, o seu foco, as pessoas não contratam mais por falta de conhecimento. Sim. Totalmente. Justamente, não conhecem, Não né? conhece. A gente não sabe, a gente não conhece. Não sabe o que o resultado pode gerar. E nem Ou até que mesmo existe. procurar esse profissional, entendeu? Não é uma coisa que eu acho que seja tão disseminado. Porque, por exemplo, um psicólogo. Você tem essa profissão bem construída e estruturada na sociedade. Um médico, você sabe quando você está doente, você vai no médico. Verdade. Agora, o seu escritório está precisando de uma consultoria para ajudar na gestão. E até beleza, você entender quem que é uma consultoria para ajudar na gestão. Às vezes O você que é pensa, gestão? tá tudo ruim, não tô conseguindo lidar. Mas até você entender que aquilo ali, você tem um profissional que possa te ajudar naquele ponto, sem essa divulgação, sem o conhecimento, as pessoas não têm. Exatamente. Tem que divulgar. Tem que divulgar, né? Tem que... Vai pras mídias. Tem que pro falar. Instagram, é verdade. Vou me comprometer publicamente. Como você lida com clientes inconvenientes? Aquela pessoa que manda mensagem na hora que você não tá trabalhando. Daquela pessoa Algumas grosseira um pessoas são pouquinho. pouco mais grosseiras. Eu vejo assim, dentro desse trabalho de consultoria, a gente faz os combinados. Porque também você lida com, que nem, assim como a gente, várias pessoas diferentes. Sim. E cada dono de cada empresa, enfim, a profissional que está representando, é diferente um do outro. E você vai ter que estar lidando com ele e com a equipe inteira dele. Sim. Eu penso assim, a gente precisa, ponto 1, ser sempre o mais profissional possível. Não zero leva pro pessoal. Segundo, precisa ter os combinados. O combinado, desde o início, desde a sessão 01. E dessa forma flui bem. E também tem uma outra coisa, Vanessa, que eu aprendi, que nem todo cliente vai ser pra gente, sabe? Eu aprendi com experiência, assim, por experiência, na prática. Explica um pouquinho isso, não entendi. Por exemplo, tem cliente... Lembra que a gente falou sobre os valores? Tem cliente que eles estão desalinhados com os meus valores. Eu nem quero. Por exemplo, um cliente que questiona... eu não estou falando aqui de negociação do trabalho, tá? Não é sobre isso. Mas um cliente que surge e por mais que a gente já tenha negociado ali o valor, ele tenha dificuldade no pagar, eu não quero esse cliente. Ele não tá vendo valor no meu trabalho, entendeu? Não é pelo dinheiro, né? A gente pela percebe muito isso em projeto também. Porque, assim, o valor de um projeto de arquitetura, num montante de uma execução de um projeto de arquitetura, é um valor extremamente ínfimo. Sim. Então, se você tá tendo problema ali, muito provavelmente a pessoa não vai executar, não vai levar aquilo à frente, entendeu? Ou então você vai executar, se a pessoa já parte do princípio que não entendeu realmente o valor, tudo ela vai achar caro, tudo ela vai achar que você tá ganhando em cima, tudo ela vai achar que está sendo adicionado valores. Não é válido, entendeu? Justamente. E hoje em dia, enfim, por ter aprendido isso na prática, tá? Eu meio que faço uma seleção, realmente. Eu não abro mão, tem coisas que eu não abro mão. Porque hoje, prioridade para mim é minha paz. Preciso da tranquilidade. Obviamente, né, somos pessoas e a gente vai ter desafio. Um cliente, sim, ele pode ser mais incisivo, mas respondendo a sua pergunta, o quanto mais a gente for profissional, melhor. Agindo com profissionalismo, levando menos pessoal possível, ou zero, né? A gente não tem que levar nada pro pessoal. Profissional, é isso. E os combinados, né? Quais são os entregáveis? Na verdade, eu estou sempre à disposição, né? Me coloco muito à disposição. Então, assim, a pessoa me mandar mensagem no final do dia, ou de madrugada, não tem problema. Pode mandar, isso não me incomoda. Mas existem os combinados e o profissionalismo. Isso aí não abre mão. Mais uma. Ih, fugiu aquela ali. Uma vergonha alheia para sua profissão. Não sua, assim, que você sinta de alguém que faça alguma coisa. Você fala assim, nossa, cara, eu não acredito que a pessoa tá fazendo isso. Não faça isso. Cara, tem uma coisa que eu fico muito bolada, que é a pessoa falar uma coisa e executar outra. Isso acontece muito.
em pessoas que estão fazendo gestão de empresas. Sim. Dá um exemplo de, tipo como? você executar uma coisa diferente do que ela É, fala. por exemplo, eu converso com você, estruturo, vamos lá, a gente decide que a gente inicialmente vai trabalhar a tua capacidade de se organizar. Você não é organizado. Entendeu assim? Sim. Entendi. É meio... Entendi. É, aquele famoso, como é que você pode... Como é que você vai ajudar a pessoa se se você não cumpre o que você ensina, né? propõe. Pois, Justamente, né? sabe? Então, Sim. Eu ia falar uma coisa. eu acho que eu tenho um Não pouco... fala. Eu fico um pouco com vergonha, assim. Não que todo mundo seja perfeito. Não tô dizendo que eu, enquanto profissional, nossa, ela... Não. Estamos sempre em evolução, né? Em algum nível. Mas tem coisa que não dá, assim. Não, mas uma coisa engraçada, mas dando um exemplo um pouco disso, eu lembrei de uma história. O meu marido é careca, assim como o marido da Lê. E ele falou que quando ele começou a ficar careca, ele tem 38 anos. Ele tinha, tipo, 22 anos. Ele começou a cair cabelo com 22 anos. E era muito novo, assim. Aí ele foi fazer um tratamento e chegou no médico e o médico era careca. Aí falou, não. Aí, só que o médico passou vários remédios. Isso, é tipo nutricionista gordo. É tipo nutricionista gordo, infelizmente. Como que você vai passar toda uma questão e... Você não aplica, né? Infelizmente, é a vida. Mas no caso dele, ele falou, cara, ele tá me passando vários remédios que ele me disse os riscos do remédio. E olha pra ele. Nem ele toma? Ele não tomou, porque os riscos eram tão ruins que ele correu do risco do remédio. Falou, vou sair fora, vou ficar careca mesmo, tá tudo certo. A gente não vai em nada, cara. Deixa eu pegar outra pergunta. Foi assim, gente, o médico careca. Fechar com chave de ouro essa Ai, agora? gente, é mais difícil. Você já teve sócios ou uma sociedade, alguma coisa do tipo? Não, Não. E tem vontade? tenho vontade. Eu tenho vontade, que sim, bom. de... Aqui a gente costuma fazer essa pergunta aqui, sempre tem os dois lados. Tem o porque lado na do... arquitetura é polêmico. É esse polêmico. É mesmo. É porque na maioria dá ruim. assunto. É. Eu tenho vontade, porque hoje por exemplo, nesse trabalho de gestão, eu faço muito o que é relacionado a processo, né? Mas eu gostaria de ter um sócio que tivesse essa visão para ficar com essa parte. Eu gosto mais do Alguém dia. que completasse, né? As coisas que você já... Por exemplo, no meio digital, que é uma coisa que você já não tem tanta pegada. Justamente, Sim, legal. Isso é muito importante. Tipo, se você tem um sócio que é idêntico a você, vocês vão continuar tendo uma empresa com as mesmas falhas e com as mesmas qualidades, porque são duas pessoas iguais, né? E eu acho que, assim, pra fechar, a gente queria saber alguma dica que você dá pra quem tá com escritório de arquitetura, uma dica de gestão, assim, o que você, principal que você acha que as pessoas têm A que dica fazer? é o número dela, gente. Pode... A dica é você agora adicionar no meu WhatsApp. Mas fala principalmente assim, essa pra gente, como a gente falou, é muito importante em geral. Porque, em maioria, o pessoal é autônomo, tá começando. Alguns ou tá começando do zero com o escritório, ou saiu ou trabalhou, exatamente, saiu de uma empresa E por maior. mais que tenha uma vivência de arquitetura e de projeto e de saber lidar com o cliente, não necessariamente a gente não sai formado para saber empreender em lugar nenhum. Então, assim... E também para as lojas que, além de ter no nosso ramo, além de você ter um bom produto, a concorrência é muito grande do mesmo segmento. Não pra gente a nível interiores e arquitetura. Acho que ela vai ter que dar várias dicas. Tem várias dicas que também tem isso. Mas, assim, existe muitas lojas de móveis, existem muitas lojas de iluminação, existem muitas marmorarias. Vamos lá. Por que você se destaca? Aonde é o seu diferencial? Sim, sim. Ó, dica de ouro, hein? Essa é pó. Ouro em pó. Maravilhosa. Não, é assim, ó. É o seguinte, a gente tem uma grande tendência em querer mais. Mais cliente. Precisa acessar mais gente. E a gente pouco desenvolve os que a gente já tem. O teu crescimento, ele não necessariamente ele tá nos novos clientes. Muito pelo contrário. Ele tá no que você tem. Né? Porque, principalmente, trabalhos que exigem uma confiança. É óbvio que você ter como é que eu chamo isso? Você ser empoderado e você ter um nome, você tá ali na vitrine da sua área, óbvio, isso é muito importante. Mas nada supera o orgânico, a indicação.
E assim, é a minha visão dentro do negócio de vocês, entende? Porque é algo que é muito pessoal, você precisa confiar, sabe? Você vai fazer... São muitos valores envolvidos, são gostos, né? São justamente, sabe? E aí você precisa ter uma pessoa que vai fazer esse projeto que você confie. E aí muitas vezes eu percebo, não, eu preciso de mais cliente. Caramba, olhe pro teu cliente. O cliente em potencial é o que você tem agora, né? Justamente, hoje, de verdade, os clientes que eu tô atendendo, rapidamente, 3, a gente tá trabalhando em cima disso. Na capacidade dele olhar... De dar um melhor atendimento a quem já tá ali com você, né? Uns estão com um processo falho nessa questão de entrega dos projetos. Outros estão com proposta na mesa e não encaminham as propostas. Então, enfim, cada um com o seu cada qual, né? Mas é olhar para o que você já tem. Olhar para o agora, né? Não para trás nem para frente, né? Sim. Justamente. E aí você tem mais cliente e você não consegue dar conta. Verdade. Você fica aumentando ali e não amadurece o negócio. Né? E deixando lacuna, entregando um trabalho raso, um trabalho mal feito, muitas das vezes. Né? E mais um vai ser mais um problema, né? Não mais um potencial. Justamente. Ai, que bom, Celina. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, adorei. Obrigada por todo o seu conhecimento. Me senti muito confortável aqui. Que bom. A ideia é realmente ser um bate-papo e... Acho que foi o café. Não esquece de soprar. Tá quente, cuidado. Muito obrigada mesmo. E a gente precisa agora, falando em café, agradecer os nossos patrocinadores, ao Café do Suki, que patrocina o café real aqui. Se você quiser um café, tem. Maravilhoso esse café, eu experimento. Café do Suki. A gente tem também a Miller Imóveis. Acho que também já é um dos seus clientes também. Meu cliente. Que também é uma empresa maravilhosa, com várias casas e propostas incríveis. Temos a JGM Limpezas. Querida. Conhece também, conheci. Né? São ótimos. E o Bruno Personal, que é pra parte de tanto treino na areia quanto quanto personal na academia. Ele é ótimo também, um dos nossos patrocinadores. Ele faz particular em casa também, né? Se precisar. Que legal. Isso é legal, que assim, eu pelo menos sou da casa mesmo. Você já tem academia no seu prédio. Mas vai ter academia do prédio, no máximo. Tá ótimo, né? Já tá bom, né? No máximo. Temos a Dracena também, que é uma loja de ornamentos, decorações e tudo escolhido a dedo, muito bacana. A Vivance, móveis soltos. Temos a Caixine. Olha, temos a Madeira. Só pesados. Temos a Transarte, que é uma empresa maravilhosa também de área externa. Móveis de área externa, mas eles também... A Transarte é bem familiar, é uma empresa bem bacana também pra você conhecer. Eles são uma família, eles são pai, filhas. E eles, assim, que você falar, tipo, eu quero inventar isso aqui, porque eles são fábrica. Eles personalizam e faz pra você aquilo idêntico. A Alê mesmo. É mesmo. Ela trabalha muito com eles. Ela fez uma cadeira, uma poltrona. E era uma poltrona que tava no 3D, assim, era uma referência. E a cliente dela amou a poltrona e eles fizeram a poltrona, assim, da forma que ela desenhou. Perfeito pra atender. E isso, assim, não é toda empresa que pode fazer isso, né? Pode ter intenção, mas não é toda empresa que pode. Legal. Então, a Transarte, que a gente ama também. Obrigada a todos vocês pelo apoio ao nosso projeto aqui, com esse podcast. E obrigada, Kaline, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, adorei. Passando um pouquinho do seu conhecimento sobre gestão pra gente. E qual é o seu Instagram, Kaline? Fala ali pra câmera, pra o pessoal olhando seguir. Pra cá. O meu arroba, né? É Kaline Silva Araújo. Sigam Kaline, conheçam o trabalho dela, que ela vai explicar um pouquinho mais lá. Comprometimento. Se ela não explicar, vocês cobram. Obrigada, gente. Obrigada, adorei. Obrigada. Tchau, tchau.